Meus irmãos, a paz, tudo bem? Que o Senhor Jesus abençoe vocês grandemente. Espero que vocês estejam bem. É mais um prazer estar aqui com vocês. Vamos mais um vídeo para o nosso canal Trombeta de Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante. Então vamos falar sobre o tabernáculo. Eu falei das festas, cumprimento das festas em Cristo. E eu falei somente da Páscoa e dos ázimos, né? E comecei a falar um pouquinho da primícias, mas nós vamos continuar falando. Mas eu dei essa pausa e vou falar agora sobre o tabernáculo primeiro e do ofício do sumo sacerdote, porque quando nós formos falar do ofício de Cristo, né, do cumprimento da festa da expiação em Cristo, nós vamos precisar muito desse pano de fundo do tabernáculo. Então eu vou fazer esse estudo hoje com vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção. O tabernáculo tem bastante detalhes, mas é muito importante que você aprenda sobre todos eles, tá bom, meus irmãos? Espero que os vídeos estejam sendo bons, que os irmãos estejam conseguindo entender. Eu estou colocando em ordem numa playlist no canal para que vocês comecem a ter um pano de fundo de tudo aí, para que a gente consiga estudar aí da melhor forma possível, os irmãos consigam entender da melhor forma possível, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente e vamos então para o estudo, tá bom? Vamos fazer da forma de sempre, nós vamos para a tela e vamos começar a estudar. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vamos lá, vamos para a hora de estudar. Meus irmãos, então tá aqui, nós vamos usar essa imagem para a gente poder estudar sobre o tabernáculo. Eu achei ela bacana e então nós vamos começar aqui dando alguns detalhes da parte de fora, né? Você pode ver que o tabernáculo é dividido em três partes. Ele tem essa parte de fora aqui, ó, que é uma parte bem grandona. Aí depois ele tem o tabernáculo de fato, que tá aqui, essa casinha aqui, ó. Esse é o tabernáculo de fato. Essa parte de fora é chamada de átrio, tem dois utensílios, nós já vamos ver. Aí tem essa casinha aqui, que é o tabernáculo de fato, e ela tá aqui mais detalhada, ó. Aí você vê que tem a entrada aqui através das colunas, e aí tem outra cortina aqui que separa esse lugar da frente que tem três utensílios, se chama Santo Lugar, e aqui onde tem esse utensílio sozinho aqui se chama utensílio não, esse móvel sozinho aqui se chama Lugar Santíssimo ou Santo dos Santos. Ok, meus irmãos? Então vamos a algumas informações aqui interessantes para nós. Vamos focar aqui nessa imagem aqui primeiro, que eu acho que vai ser bacana. Toda essa área cercada, os filhos de Israel não podiam entrar aí sem o sumo sacerdote. Nessa parte de fora era o máximo onde os israelitas podiam entrar para poder ter acesso. Era um sinal de separação entre Deus e o homem. A parte de dentro ali do tabernáculo mesmo era só os sacerdotes, e no Santo dos Santos, que é o último compartimento, somente o sumo sacerdote podia entrar aí uma vez por ano, que era no dia da expiação. Então vamos a algumas informações interessantes aqui, ó. Toda essa área aqui fechada com essa cortina branca, ela tem 100 côvados de largura por 50 côvados de 50 côvados de largura por 100 côvados de comprimento. Então isso quer dizer que ela tem 25 metros de largura, né? Assim, e assim ela tem 50 metros, dando um total aí de 1.250 metros quadrados a área do tabernáculo, ok? Como eu disse, essa parte de fora se chama átrio, correto? Ela se chama átrio e ela é cercada por uma cortina branca, beleza? E tem uma porta que aponta para o oriente, que essa aqui, ó, você viu que é diferente da cortina branca, ó? Ela é colorida com querubins desenhado nela, beleza? Ela tem essas madeiras que nós vamos já falar sobre a quantidade dela, mas antes eu queria falar sobre o significado desse santuário, desse tabernáculo, né? A palavra original aí é Mikdash. Essa palavra Mikdash, que significa lugar santo, é igual a tabernáculo. Isso está lá em Êxodo 25:8, tá? E Mikdash significa habitação, né? Na raiz, que a raiz da palavra Mikdash é Mixcan.
e significa habitação, né? Ou seja, que Deus deu essa instrução para fazer essa tenda para Moisés, ou seja, Deus queria habitar no meio do povo. Ele falou que como o povo tinha um coração duro, né, um coração de pedra, então só que ele queria, mesmo assim, mesmo o povo sendo assim, Deus quis morar no meio deles. Então Deus manda Moisés construir esse tabernáculo. Ele tem uma série de regras, ele tinha que ser conforme Deus mostrou para Moisés. Moisés não podia fazer da cabeça dele do jeito que ele queria, não, tinha que ser da forma que Deus mostrou, porque aqui Deus ia usar várias tipologias para Cristo, para a igreja, então tinha que ser exatamente, né, como Deus tinha falado. Então essa habitação, esse tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer, está em Êxodo 25:9, quando Deus dá ordem para eles fazer. Ok? E esse tabernáculo ele tem sombras, irmãos, como eu disse, das coisas futuras, né? Vai apontar para Cristo, para a igreja, né? E Hebreus 8:5 fala disso. Hebreus 9, Hebreus 11, 12. Na verdade, Hebreus todo fala mais ou menos desse tabernáculo, da parte do ofício do sumo sacerdote, né? É muito bom o livro de Hebreus, é bom vocês lerem, que ali fala da realidade de todas essas coisas aqui. Os materiais usados nessa construção tá lá em Êxodo 25 também. Você pode ler, irmãos, ali do Êxodo 24 até o Êxodo 30, que você vai ter ali praticamente todo o contexto da construção do tabernáculo. E aí você vai ter todas as coisas ali, as especiarias, os azeites, as especiarias para incenso, tá tudo descrito ali. Inclusive as especiarias para incenso e para queimar no candelabro não podia ser reproduzido para o pessoal usar. Isso está lá em Êxodo 30:38. Eles não podiam reutilizar, era só para a utilização do tabernáculo. Ok, meus irmãos? Então vamos aqui aos 3 ambientes, né? Que, como eu já disse, chama pátio ou átrio, e tem o santo lugar e o lugar santíssimo. Essa cortina branca que está fechando aí o átrio, ela é uma cortina branca de linho e tem 60 colunas em pé para que ela fique fixada. Essas colunas são feitas de madeira de acácia. Toda a madeira aí do tabernáculo é madeira de acácia revestida de bronze. Elas tinham mais ou menos 2,5 metros de altura, irmãos. E ela significava a separação entre Deus e o homem, tá bom? A cortina de linho também era um produto feito no Egito, né? Na verdade, todo o material que foi feito aqui, o tabernáculo, veio do Egito. Isso aponta para a escravidão, que mesmo o povo saindo de lá, eles ainda não tinham sido libertos por conta da dureza do coração deles. De fato, espiritualmente, eles ainda eram escravos do pecado, né? Então, mas essa cortina, ela significa o atos de justiça dos santos, né? Veja que essa parte do átrio aponta para o nosso corpo, porque lembra que em Apocalipse fala que quando aquele anjo pegou uma cana de medir, e ele foi medir, mas falou que só podia medir o santuário, porque o átrio foi dado para ser pisado, ou seja, porque nós vamos ser perseguidos. Então por isso que o átrio não precisava de ser medido ali em Apocalipse. Então esse átrio significa o nosso corpo, e a cortina aí são os atos de justiça, porque ela é branca. Nós temos que ter a nossa vestidura lavada pelo sangue do Cordeiro, né? Em Apocalipse 19:8 fala muito bem que essa cortina aí significa nossos atos de justiça. Ok? Eu vou citando os versículos, mas eu vou me atentar mais para explicar, porque são bastante detalhes. Os irmãos podem ouvir esse vídeo, aí depois o irmão volta de novo com a sua Bíblia e vai lendo os versículos, você dá pausa, estuda, irmão. É muito bom você fazer isso, que o aprendizado vai ser muito maior, porque quando você só assiste, você aprende menos. Mas quando você pega, estuda, anota, isso é maravilhoso. Ok, meus irmãos? Então a porta desse átrio, desse tabernáculo, a primeira entrada aqui, ó, que é essa, ela apontava para o Oriente, né? E ela era azul, púrpura e carmesim, porque era praticamente o mesmo tecido que era feito as cortinas aqui, ó, essas cortinas. Então, só que essa porta, irmão, apontando para o Oriente, ela aponta para Cristo.
Em Malaquias 4:2 fala de Cristo, né, como o Oriente, como o sol da justiça, né? Porque quem nasce no Oriente, o sol, né? Então o Cristo, ele é o nosso sol da justiça, né? Lucas 1:78, você também pode confirmar isso. E representa também que Cristo, ele é o único caminho, né, irmãos, para que nós possamos ter acesso a Deus. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai, né, se não for por ele. Então ele é um com o Pai, então você só encontra o Pai em Jesus Cristo, né, porque ele é a figura perfeita de Deus, né, ele é o Deus visível. Então em João 14:6 ele fala que ele é o único caminho. O bronze, irmãos, que é feito essas barras aqui, essas colunas, essas 60 colunas, representa a santidade de Deus e também representa o julgamento. Veja que Deuteronômio 28, Deus está falando sobre o castigo de quem desobedecer a ele, e no versículo 23 ele fala que o céu vai se tornar como bronze, ou seja, um sinal de castigo, de julgamento para o povo que fosse desobediente. Então você pode conferir lá em Deuteronômio 28:23. Tá bom, meus irmãos? E aí você tem toda essa significância, os ganchos que tinha aqui nessas colunas que se prendiam a cortina era de prata, e a prata, ela significa sustentação, né? Ela é o sustento, ela que prendia, pode ver que depois você vai ver que tem outras partes dentro do tabernáculo que é para prender, que é para segurar, elas vão ser feitas aí de prata, tá bom, meus irmãos? Aí você entra, a primeira coisa que você vai ver é o altar de bronze. Você viu aqui, ó, ele tá bem aqui, esse aqui que tá com a fumacinha. Aqui embaixo mostra ele com mais detalhes. Você viu que ele tem 4 chifres nas pontas, ele tem as hastezinhas para carregar, e ele era feito de bronze também, meus irmãos. Esse altar significa que você está sendo aceito por Cristo, né? A aceitação do pecador. Ele tinha provavelmente uma rampa, isso você pode ver em Êxodo 20:26, dá a entender isso. E o fogo aqui nunca se apagava, né? O fogo continuava. Lembra aquela frase conhecidíssima, né, no meio cristão, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará? É desse altar aqui que está falando, está em Levítico 6:13, porque aqui o fogo nunca apagava, e significava que você tem o perdão de Deus sempre, né? Significava isso. Qualquer hora que você chegasse ali, você tinha o perdão de Deus, porque o fogo já estava aceito, o sacrifício poderia ser feito, né? Esses 4 chifres na ponta que ele tem, olha lá, os 4 chifres, significa o poder de Deus, né, irmãos? E esse chifre também, ele poderia ser usado para quando alguém pecasse, ele podia vir correndo e pendurar nele, e ali ele podia ter um julgamento justo, né? Não precisava de ser vingado. Por exemplo, se um homem matasse outro sem motivo, nada disso, ele podia ser vingado a morte por um parente, né? Próximo daquela pessoa, a morte da pessoa que é daquele parente. Então a pessoa, para não morrer, o assassino, ele corria, podia correr até o altar, pendurar no chifre, segurar, porque aí ele tinha a garantia do julgamento, né, do sacerdote, para tomar a decisão ali do que deveria ser feito com ele, ok? Então, depois que você passava pelo altar, você tinha a bacia. Olha ela aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? A resolução não fica muito boa, meus irmãos, mas essa bacia, ela tinha água, ela era redonda, e aqui significava, irmãos, a purificação, porque ela também era de bronze, né? E ela era redonda, e os sacerdotes se lavavam nela, né? Para limpeza significa santificação, sabe? Lembra o processo? Sem santificação ninguém verá a Deus. Pois é, bem isso aí. Efésios 5:25 e 26 fala sobre isso. Ou seja, você tem que se limpar de todas as suas impurezas, e é através de Cristo e do Espírito Santo que a gente consegue isso, né, meus irmãos? Esse bronze também, mais um detalhe sobre ele pode significar também, irmãos, um conhecimento limitado de Deus, né? Em 1 Coríntios 13:12, que está falando ali sobre o amor, você vê que Paulo usa aquele espelho feito de bronze
para dar uma tipologia disso, porque nós não conhecemos Deus como Ele é, mas um dia nós conheceremos a Deus como nós somos conhecidos, ou seja, como Deus nos conhece, nós também nós iremos conhecer Ele, ver Ele face a face, né, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Então, você passa pela bacia de bronze, ok, meus irmãos? E aí você vai entrar na tenda mesmo, que é essa casinha aqui, ó, que tá aí, ela é dividida em duas partes. Essa tenda é o tabernáculo de fato. Ela era feita, irmãos, de 48 tábuas de acácia revestida com ouro. Você viu só, né? E ela tinha duas bases, uma do lado de fora e uma do lado de dentro. Para prender elas, as bases eram de prata, que prendiam essas tábuas. Elas tinham 75 centímetros de largura por 5 metros de altura. Tá bom, meus irmãos? E ela representa Cristo, né? Você pode ver isso tudo aí em João 2,19, João 2,21 e João 1,14, né? Porque veja que o ouro representa a glória de Deus, né? A glória de Cristo, porque é por meio de Cristo que a glória de Deus é revelada para nós. E essa tenda representa o Cristo encarnado, né? Ou seja, ele veio a esse mundo e o corpo dele, que somos nós, né? É esse santo lugar, né? Então, o ouro, irmãos, nós vamos estudar sobre ele depois. Lembra aquela parte que Deus fala assim, que meu é o ouro e minha a prata? Ali tem revelação muito grande, né? Porque você vê que a madeira ali do tabernáculo, ela era toda revestida de ouro, né? Então, esse era o significado aí dessa primeira tenda. Esse ouro, irmão, ficava escondido do povo nessa parte interna. O povo não entrava ali, e significava que a glória de Deus não aparecia mais para eles assim nitidamente. E